Vamos lá, vamos seguindo aqui agora com os destaques internacionais, né? Mais notícias internacionais. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, pediu que o governo da China seja mais transparente em relação aos dados sobre a pandemia de Covid-19. Isso com algumas autoridades, inclusive, questionando, na verdade, a precisão dos dados da pandemia no país. Na verdade, o diretor-geral da OMS, ele disse que a agência está muito preocupada com o aumento dos casos de Covid lá na China e pediu novamente, então, ao governo chinês que forneça dados rápidos e confiáveis sobre hospitalizações e mortes. A principal autoridade de saúde da China, que é a Comissão Nacional de Saúde, não publica mais registros diários de casos e registrou menos de uma dúzia de mortes por Covid-19 desde o início de dezembro. Enquanto isso, notas ali, de uma reunião da Comissão Nacional de Saúde de dezembro mostraram a comissão, então, citando quase 250 milhões de infecções por coronavírus entre os dias 1º e 20 de dezembro. Lembrando, Felipe, que esse pedido vem aí justamente porque os números muitas vezes acabam sendo diferentes, não há registros oficiais diariamente, mas os números muitas vezes acabam sendo não tão confiáveis assim, não tão transparentes, vamos dizer, né? Pois é, Paula, e essa é uma situação que a gente acabou até percebendo logo no comecinho da pandemia, quando a China não mostrava o real número de infecções lá no finalzinho de 2019, quando teve toda essa situação em Wuhan, lá na China, quando os primeiros casos foram aparecendo, não se tinha a ideia da magnitude da disseminação da doença, né? E agora, depois de terminar essa política de Covid-0 lá na China, onde foi liberado, para as pessoas poderem circular novamente, onde teoricamente não houve uma política de reabertura gradual, onde foi reaberto assim de forma muito rápida para todo mundo, e aí o vírus, claro, acabou se espalhando bastante lá na China, mas a OMS diz que os dados fornecidos talvez não mostrem exatamente a magnitude. Só que tem uma questão importante, a China não gostou nem um pouco dessa crítica feita pela Organização Mundial da Saúde. O governo chinês pediu para que a OMS adote uma posição imparcial sobre a gestão da Covid-19. Depois que a instituição criticou Pequim por sua definição muito estreita para contabilizar as mortes pelo vírus, a China ainda respondeu que mantém uma cooperação com a OMS e que sempre compartilhou informações e dados relevantes com a comunidade internacional, numa atitude aberta e numa atitude também transparente. O balanço oficial da China é de 23 óbitos por coronavírus desde dezembro, depois que as autoridades estreitaram drasticamente os critérios para computar uma morte por Covid-19. É a informação oficial, 23 mortes, mas a gente sabe que tem cidades na China com milhões e milhões de infectados. Portanto, a OMS acaba colocando ali um questionamento, um ponto de interrogação, se apenas 23 pessoas mesmo morreram em virtude da Covid-19 ou se isso está sendo subnotificado, como o próprio Tedros Adhanom acabou confirmando aí e sinalizando em discurso lá na OMS. É claro, é uma preocupação da OMS a disseminação não só do coronavírus e também das variantes já conhecidas, mas também como houve toda aquela situação dos primeiros casos terem acontecido na China, há sim uma preocupação da OMS em relação a novas variantes, a novas cepas do coronavírus que poderiam estar transitando lá na China, Paula.